Paz e graça, meus queridos, tudo bem? Mais uma aula de grego com o professor Euler Lopes. E hoje vamos falar sobre os particípios. Lembrando que falamos dos particípios quando falamos do tempo perfeito e também os seus particípios. Trabalhando o tempo perfeito tem uma peculiaridade um pouco diferente, tá? Ele usa praticamente as mesmas desinências do gênero masculino no que se trata dos particípios perfeitos de gênero neutro, né? Falei que eu ia dar uma verificada e verifiquei sim, de fato, de verdade, uma coisa inusitada, que era praticamente para o sigma cair diante da raiz. Todavia, o que cai praticamente é outras letras do seu infixo e o sigma permanece igual do gênero masculino. E a vogal de ligação não é alongada, ou a vogal da terminação não é alongada. Pelo menos isso podemos trabalhar. Vogal de ligação, vamos dizer o seguinte, né? Tá bom? Mas agora vamos trabalhar algo muito bacana, particípios e sua introdução. Temos aqui duas partes, né? O particípio, a introdução dele, particípio presente e particípio futuro. Também, na segunda aula, a gente vai falar sobre o particípio auristo. Aqui, voz ativa, média e passiva. Aqui são as palavras que é para decorar. A palavra que aparece no Novo Testamento também. Muito importante você preencher e encher o seu vocabulário. E aqui nós temos uma introdução. 22.1. Um particípio é um adjetivo verbal. Como tal, reúne características tanto de verbo quanto de adjetivo. Lembrando que, aulas anteriores, falamos do infinitivo, que ele tem função substantiva e função verbal. Da mesma sorte, o particípio também tem função adjetiva e função verbal. E o adjetivo ele pode ser também um substantivo, ou seja, um adjetivo substantivado. Tá, gente? Então é muito importante para que vocês possam compreender perfeitamente. E dentro da gramática grega, tanto o infinitivo quanto o particípio, tá, gente? O infinitivo e o particípio são duas formas nominais do verbo, ok? Nós temos dentro da gramática grega duas formas nominais do verbo, tá? Então esse particípio é muito importante aqui. Então eles funcionam quase dentro da mesma categoria, mesma classe. Você aprendeu o infinitivo, também fica fácil aprender o particípio na questão também de sua morfologia. O infinitivo não tem morfologia praticamente extensa. O particípio agora tem, tá? Então, particípio presente e particípio futuro. Vamos dizer o seguinte: um particípio é um adjetivo verbal. Como tal, reúne característica de verbo e característica de adjetivo. Perfeitamente. E aqui diz o seguinte: característica do particípio como verbo. O particípio é usado da mesma maneira que um adjetivo e também flexiona como tal. Tá? Olha só. Se você souber a flexão de um substantivo, ou seja, de primeira, segunda, terceira declinação, você sabe a flexão de um adjetivo e sabe a flexão de um particípio automaticamente, que vamos demonstrar daqui a pouco, tá? Como outros adjetivos, pode estar em posição atributiva e predicativa. Na verdade, a questão dos adjetivos, a gente vai falar ainda sobre posição atributiva e posição predicativa. Tá? Mas isso aqui também é bem simples. 2. Quando aparece com artigo, também pode ser usado como adjetivo. Aí vem, ó, substantivado. Nunca esqueça, quando aparece com artigo, tá, gente? Nunca esqueçam isso. E 3, e último, como adjetivo, o particípio tem caso, tem gênero e tem número, que nem um adjetivo. De adjetivo ele tem caso, gênero e número. Funciona também como substantivo, que tem caso, gênero e número. Sempre concorda em caso, gênero e número com o substantivo que qualifica, porque ele é um adjetivo verbal. 2.
Característica do particípio como verbo. Como verbo, ele tem algumas características. O particípio tem tempo. Como verbo, ele tem tempo. Ele apresenta-se somente nos tempos. Presente, futuro, auristo e perfeito, tá? Então, o particípio apresenta-se nesses tempos verbais. Presente, futuro, auristo e perfeito. O tempo gramatical de um particípio não localiza a ação do tempo, é que nem o infinitivo. Isto é, não indica quando acontece a ação que descreve. Contudo, a relação do particípio com o seu contexto e principalmente com o verbo principal da oração permite deduzir certo significado temporal. Então é o contexto que vai determinar praticamente a precisão do tempo. Mas o particípio, assim como o infinitivo, eles carregam aquilo que chamamos de qualidade da ação, aspecto da ação. B. Da mesma maneira que nos verbos, também no particípio o tempo gramatical descreve aqui, ó, como eu falei, ó, espécie da ação. Um particípio presente expressa uma ação contínua, linear, enquanto que um particípio auristo vê a ação como um todo. Isso foi repetido durante todo o nosso curso. Os alunos sabem disso. Referindo-se a ele como se fosse pontilear. Nós temos aqui dois. Embora alguns gramáticos falem do particípio como modo, é preciso observar que, mesmo tendo semelhanças com o modo, um particípio não é um modo, tá, gente? Mesmo que esteja semelhança com o modo, o particípio não é um modo. Isso, basicamente, pode haver uma confusão na tradução do português. Beleza? 3. Um particípio como forma verbal tem voz. Como forma verbal, ele vai ter o quê? Voz ativa, média e passiva. Como verbo, o particípio também pode ter um objeto, direto ou indireto, como verbo, ele pode ter esse objeto, tá? E receber complementos adverbiais. Quinto, a negação que mais é usada no particípio é me, quer dizer, o advérbio de negação, tá? Então, o que nós temos aqui? 22.2. O uso do particípio. Sintaticamente, um particípio pode funcionar ou como adjetivo ou como verbo. Para descobrir de que maneira um particípio está sendo usado, é importante observar duas coisas: o contexto e principalmente o artigo, tá? Com artigo. Com o artigo, é usado como adjetivo atributivo ou adjetivo substantivado. Duas coisas. Ou ele é adjetivo atributivo, atribuindo uma qualidade ao sujeito, ou ele é usado como adjetivo substantivado, isto é, ele é o próprio sujeito, tá? Sem artigo, é usado como adjetivo predicativo, ou seja, que afirma uma qualidade a alguém, ou como verbo. Este último é o uso mais frequente do particípio. Mais frequente do particípio no Novo Testamento. O uso dos particípios. Com artigo, aqui está adjetivo atributivo, adjetivo substantivado. Sem artigo, adjetivo predicativo ou uso verbal, quando nós não temos artigo aqui, tá? Os exemplos que seguem pretendem dar uma ideia geral do uso do particípio no Novo Testamento. Explicações mais detalhadas serão oferecidas nas lições indicadas entre parênteses. Aí vamos lá aqui. O uso do adjetivo do particípio. O uso do adjetivo, nunca esqueçam isso, tá bom? Quando um particípio aparece com artigo, ele é usado como um adjetivo. Por exemplo, o adjetivo ele pode ser atributivo, acompanhando um substantivo ou pronome com o qual concorda em gênero, número e caso. Essa é muito importante, tá? Gênero, número e caso. Porque assim como o adjetivo também concorda com o substantivo em gênero, número e caso, o adjetivo da mesma forma concorda com o seu substantivo em gênero, número e caso. O qualifica como se fosse um adjetivo atributivo. Aqui está, por exemplo, artigo, particípio e nome. Tá? Artigo, particípio e nome. Então, nós temos aqui
um adjetivo atributivo, atribuindo uma qualidade ao sujeito. Pater. Então, o pai, que pai? Pai que vive, o pai que vive, o pai vivente. Então, o particípio funcionando como adjetivo, ele qualifica o substantivo principal, que é praticamente que a gente está fazendo relação. Tá bom? Então, isso deve ser levado em consideração. E o adjetivo e o substantivo, ele concorda em gênero, número e caso. Olha o artigo aqui, ó. Então, todos os casos nominativos. João 6,57. Vamos olhar aqui também o adjetivo substantivado. Ou seja, o adjetivo agora não é um adjetivo em si, ele é um substantivo, né? Que pode ser o sujeito da oração dentro do verbo. Vamos ver aqui João 6,47, tá? Com artigo, mas sem concordância com outro substantivo, ou pronome aparece com adjetivo substantivado. Isso vale observar, tá? Ele vai utilizar um artigo, mas ele não tem uma concordância com outros substantivo ou pronome. E aparece como adjetivo substantivado. Então essa é a classificação dele, tá bom? João 6,47, vamos assim. Hopstel echheit zoen aionion, ou seja, o que crer tem vida eterna. Observe que isso aqui, ó, é um particípio. Ele está sendo usado com artigo, indicando que este particípio aqui está funcionando como um substantivo, tá? E como substantivo, ele está funcionando como sujeito da oração do verbo ekhe. É? O que crer tem. O que tem? O que crer? Vida eterna. Ele tem vida eterna. Então, o adjetivo, ou o particípio adjetivo, aqui nesta frase, ele é um substantivo desempenhando a função de sujeito. E a tradução seria, por exemplo, o crente ou o que crê tem vida eterna. A ARA diz, quem crê tem vida eterna. A NVI-BJ, aquele que crê tem vida eterna. Então, essa é uma das funções dele, tá? O adjetivo predicativo. Agora vamos para o adjetivo predicativo. Também é possível que um particípio seja usado como adjetivo, mesmo aparecendo sem artigo. Neste caso, ele é usado como adjetivo predicativo, quando aparece sem artigo, tá, gente? Funcionando geralmente como um complemento de verbos, tá? Nesse sentido. Olha só como é que nós temos João 8,7. Epemenon, erotontes auton, continuavam a interrogá-lo. Tá? Era tonton, continuavam a interrogar ele. Interrogá-lo, aqui, ó, porque isso aqui é meu objeto direto, tá bom? Mas aqui, praticamente, o particípio, ele funciona com as suas nuances em relação o sujeito, ou pelo menos o seu verbo principal ou o seu verbo controlador, tá? Eroton, interrogá-lo, continuavam interrogá-lo. Olha o particípio aqui, ó. Olha o particípio, tá? Aqui ele não está com artigo, a função dele praticamente é uma função predicativa, ok? E está completando a função de um verbo. Predicando por quê? Porque ele está afirmando um tipo de característica. Continuava o quê? A interrogá-lo. O que ele continuava? A interrogá-lo. Então, interrogá-lo é uma característica atribuída ao verbo controlador. Tá bom? Continuavam. Eles continuavam. Ok? João 8,7. Uso adverbial do particípio. Os particípios também podem ser usados como advérbios, tá? Mas o uso mais frequente do particípio no Novo Testamento é o adverbial. Sim, com certeza. Isto é, o uso do particípio como verbo. Como verbo. Ou seja, como verbo ele é usado como advérbio, beleza? Então isso aqui também é bem simples. Nesse uso sempre aparece sem artigo. Sem artigo. Por exemplo, nós temos aqui algumas questões.
Hypestrepson, hoi poimenes doxadson des ton theon, ou seja, Hypestrepson voltaram, os pastores, ó, doxadson de glorificando a Deus, ok? Como os pastores voltaram? Glorificando, qual é o verbo controlador? Tá aqui, ó. Então, o particípio, ele trabalha para o verbo. O particípio trabalha para o verbo. Isso deve ser levado em consideração também, tá? Então, isso deve ser trabalhado nesse quesito. Então, assim como nós temos aqui as funções do particípio, nós também temos aqui as mesmas características na questão do verbo. Lá também é verbal, pode ser entendido assim, mas lá tem uma nuance um pouco diferente. Mas aqui deve ser levado em consideração que a lição está focalizando o particípio na função adverbial. Quando os autores falam como verbo, é de fato advérbio, tá? E que ele é um advérbio disso aqui. Lembrando que o particípio também é uma forma nominal, então, portanto, ele é também considerado um verbo, mesmo sendo a forma nominal, tá? Nesse sentido, porque funciona como substantivo, como adjetivo e funciona também como verbo. Então, como é que os pastores voltaram? Glorificando ou louvando, doxadson, é glorificar também, tá? Voltaram glorificando a Deus. E aqui a tradução diz o seguinte, voltaram louvando a Deus. Beleza? Bem simples, né? Flexão do particípio presente na voz ativa. Como eu falei, quem sabe primeira, segunda e terceira declinação, quem aprendeu a primeira, segunda e terceira declinação, sabe perfeitamente olhar aqui aonde eu estou analisando com vocês. Tá? Essas terminações aqui, elas são característica peculiar daquilo que vocês aprenderam na primeira declinação, na segunda declinação e na terceira declinação, tá bom? Vocês aprenderam perfeitamente, tá? E aonde está marcado de azul, você sabe que aqui é nominativo, aqui é genitivo, com iota aqui é dativo e com alfa aqui é acusativo. Isso no gênero masculino. Você sabe que mudou de gênero, eu tenho o alfa aqui no gênero feminino, que é nominativo, vocativo. Eta sigma. O eta sigma aqui é, de fato, de verdade, é o genitivo. O eta com iota subscrito, dativo. O alfa dativo indica aqui, ó, que eu tenho um alfa não precedido de epsilon, iota e rho. Então, eu tenho um alfa impuro. E o gênero neutro funciona exatamente como o masculino. Tá? Observe que o gênero masculino aqui, ele pertence, a sua flexão pertence à terceira declinação. Então é dessa forma que eu flexiono um particípio, ou que entendemos um particípio. Por exemplo, você tem a raiz li, no tempo presente, claro, né? Lion, liontons. Quer saber a raiz? Quer saber, na verdade, o radical? Tudo isso tem a raiz, eu tenho aqui agora, aqui, ó, ni e tal, que é marca também do particípio da voz ativa. Nós temos aqui o radical, já desse particípio. Então, terminou em tal aqui. Então, se eu tirar o ômicron sigma, terminou em tal. Então, daqui para cá eu começo a flexão. O tal aqui caiu perfeitamente, né? Diante do sigma. O sigma caiu, o tal caiu. O que ocorre? O ômicron foi alongado para ômega. Perfeitamente. Nós sabemos perfeitamente disso. É só olhar as lições 19 e 20 da gramática de Lourenço, Stélio Rega e Johannes Bergman. Bem simples, né? Feminino. Liusa. Olha o us aqui, ó. Us. Liusa. Liuses. Liuse. Liusan. Característica do particípio da voz ativa, gênero feminino. Gênero masculino e gênero feminino. Observe que o masculino ele tem esse infixo aqui, ó, ni e o tal. O feminino tem os. Tá? Isso pegando junto com a vogal temática, eu tenho ômicron. Ômicron como us. Perfeitamente. Tá?
Bem simples. O neutro funciona igual ao masculino. Ó, lion, liontos, lionte e lion. Lion, melhor dizendo. Plural, professor, da mesma forma. Olha em fixo, perfeitamente. Vogal temática. O dativo, por causa disso aqui, da sua desinência, sim. O niu tal cai e o ômicron é alongado para para o ditongo u, tá? O ômicron é o alongamento do ômicron, nesse caso que é o u, beleza? Parece uma contração, mas nós temos essas questões também. O acusativo plural alfa sigma, liontas, beleza? O feminino plural, os também, o infixo também não muda, junto com a sua vogal temática. Aqui. E o I, on, as, as, característica do gênero feminino. E o neutro, bem simples também. Ó. Nominativo acusativo usa alfa. Como eu falo, quem aprendeu a primeira, segunda e terceira declinação consegue indicar em que caso está esse particípio. Lionta, lionton, lion, liusin, lionta. Bem simples, né? Agora vamos aqui. Flexão do particípio emi. Agora, emi, como eu explico sempre que o verbo emi é um verbo difícil, ele é irregular, então deve aprender perfeitamente todo o seu paradigma, né? Olha só. On, ontos, onte, onta. Flexionando exatamente como a terceira declinação. Ó. Singular e também plural. Funcionando exatamente como terceira declinação. On, ontos, onte, onta. Acabou. Olha o ômicron sigma indicando genitivo. O iota indicando dativo. O alfa indicando acusativo. O ômico que se alongou indicando aqui o nominativo. Tá? Olha só o plural. E nunca esqueça da acentuação, tá bom, gente? Feminino. Ulsa. Ó, ulsa, ulseis, ulse, ulsan. Observe, a, es, e, an é um particípio tá, presente de emi, usando alfa impuro novamente, tá? E o plural não muda, né? I, on, as, ou ulsa, ulsai, ulson, ulsais e ulsa. Simples também, bem simples para você. O neutro é mais simples ainda, né? On, ontos, onte, on. Praticamente quase igual ao tempo presente, tá? Que o neutro ele usa a raiz pura mesmo. E o plural do neutro? Onta, onton, ulsin e onta. Olhando também algumas questões. Flexão do particípio presente, voz média e passiva, que é a mesma do tempo presente. E voz média e passiva, você tem uma característica aqui, vogal temática ômicron. E tem um infixo aqui que indica a voz passiva, que é o men. Men, 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 men. Para os três gêneros. Men, 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 men. Isso singular e plural. Ok? E a terminação indica os casos. Essa terminaçãozinha aqui, como vocês aprenderam, vai indicar o caso, tá bom? Perfeitamente, ó. Indica o caso. Vocês aprenderam ela na primeira declinação, aqui na segunda declinação, aprenderam aqui na primeira e aprenderam na segunda declinação. Observe que esse particípio aqui, médio e passivo, ele vai agir de acordo com a primeira e segunda declinação. Tanto singular quanto plural. Não tem nem para onde correr. Oi, on, ois, us. Ai, on, as, a, on, ois, as. E a raiz li, vogal temática, infixo que indica, por exemplo, voz passiva e terminação. Simples, né? E aqui o Lourenço de Rega vai explicar essas questões aí. Passando por cima. Flexão do particípio futuro. Particípio futuro é bem simples, gente. É só colocar, como eles usam a mesma base do presente, é só colocar o sigma entre a raiz e a desinência. Olha só, particípio presente. Se o particípio presente aqui, ó, tem um lion, perfeitamente, li e on, nominativo. Para eu transformar ele para o futuro, é só colocar o sigma. Assim como é fácil o futuro do indicativo, vai ser fácil também o particípio futuro.
Se eu tenho lio no presente, no futuro eu tenho listen. Listen. Caso nominativo. Tá entendendo? Outra coisa que deve ser levada em consideração. Participe futuro voz média, que difere da voz passiva, tá? O participe futuro, vamos lá na voz média, bem simples também, ó. Nominativo aqui, ó. Característica do nominativo. Men também. Indica a voz média. O microvogal de ligação, li, perfeitamente. Então, liomente, isso aqui é o particípio presente médio. Quando eu quero colocar ele para o futuro, entre a raiz e a vogal temática, eu uso o sigma, tá aqui, ó. Lissômenos. Se liômenos é presente médio, lissômenos é futuro médio. Voz passiva, professor, mais simples ainda. Você aprender o futuro passivo. E o futuro passivo eu tenho essa construção té. Aqui, ó. Té. Como eu tenho um sigma no futuro, perfeitamente ficaria tes. Olha só, participe presente, liômenos, perfeitamente. E transformando isso para o futuro, eu tenho a raiz, li, né? A raiz. Eu vou colocar agora tes como meu infixo ou característica nesse infixo que indica voz passiva no futuro. Tá? O, que é vogal temática, men, que indica que é uma característica juntamente com o meu infixo aqui, são dois infixos que caracterizam o futuro. Observe que o men aqui ele serve também para voz média, mas nessa construção aqui é uma construção de voz passiva, tá? E o os indicando que o meu particípio futuro está no caso nominativo. Viu como é simples? É só prestar bastante atenção. Por exemplo, eu tenho agora o presente e particípio presente. Particípio futuro. Lion, futuro é listen. Liômenos, voz média. No futuro, lissômenos. Voz passiva, liômenos, aqui passiva no presente. No futuro, litessômenos. Litessômenos. Bem simples, né? Bem simples. Então, preparando ferramentas e nossa próxima aula será praticamente a lição de número 23. Falando agora do particípio auristo. Da mesma forma, gente, que tem o particípio presente, o particípio auristo também, ó, voz ativa, voz média e voz passiva, tá? E o uso adverbial do particípio. Vamos aqui, ó, bem simples também, bem muito simples. Observe como na flexão a seguir voltam a aparecer as características já estudadas no primeiro auristo, com certeza. E também do particípio, lição 22, tanto na voz ativa quanto na voz média. Mais simples ainda. Vai começando a esclarecer para vocês a gramática grega, porque vocês já pegaram, já estudaram, já fizeram as lições, entendeu? Por exemplo, particípio primeiro auristo, ou seja, auristo sigmático, ou auristo fraco chamado também, de Leon. O que ocorre? Gênero masculino. Eu tenho meu infixo sa, que é característica praticamente do primeiro auristo. Lembra? Sa, sai, sensamente, satsan. Raiz, meu infixo, que vai estar junto com a minha raiz agora. Lembrando que o particípio aqui, auristo, ele não tem epsilon de aumento, tá? Já no perfeito, ele tem redobro, mas aqui não tem epsilon de aumento, tá bom? Tome muito cuidado nessa questão do particípio. Então, olha o sigma, indicando o gênero masculino. Os, caso o genitivo, sigma, nominativo, vocativo. Os, genitivo aí ablativo. Iota, instrumental, dativo e locativo. Alfa, o acusativo. Da mesma forma que acontece com o presente, acontece também aqui. O feminino, da mesma forma, a, es, e, ou seja, o alfa não está sendo precedido pelo epsilon, iota e o rho. E o feminino aqui, usando que nem a primeira declinação. E o masculino, usando a terceira declinação. Tá bom? E no feminino é sa. Na verdade é sa. Sa. E eu gosto de decorar assim, gente. Sassa, sasses, sasse, sasson. Tá? Porque essa é uma característica que eu gosto de fazer, tá bom?
Então, no masculino, lissas, lissantos, lissanti, lissanta. No feminino, lissasa, lissases, lissace, lissasan. No neutro, lissan, lissantos, lissanti, lissan. Viu como é bem simples? A característica sa, que é uma característica do primeiro auristo, ela está tanto no singular quanto no plural e nos três gêneros. Pode prestar atenção, é bem simples. Não tem nem como eu explicar uma coisa que já está explicada. Bem simples para você, né? Como eu falei, quem aprendeu a primeira declinação, a segunda e a terceira, vai aprender muitas questões relacionadas não somente ao adjetivo, mas também ao particípio. Particípio primeiro auristo, médio, aqui médio. E o voz média tem esse infixo aqui, ó, men, nos três gêneros, ó, men, nos três gêneros, singular e plural. Não precisa nem eu falar daqui, ó, que vocês já sabem que essas terminações aqui pertencem à segunda declinação, ou funciona como segunda declinação. E o particípio lissamen é o meu radical, tá? Ou as minhas formas, o meu tema, né? Lissamen. E quando eu coloco lissamenos, lissameno, lissameno, lissamenon, eu tenho aqui a minha declinação no nominativo, vocativo, genitivo, ablativo, instrumental, locativo e dativo e acusativo. Tá? Olha a outra característica aqui, ó. Tá bom? Isso aqui, ó. Pertence à primeira declinação, pertence à segunda, à primeira e pertence à segunda declinação. Essa terminação aqui, ó. Melhor dizendo bem aqui, isso. Bem simples, né? É só decorar, gente. Lissamenos, lissamene, lissamenon. Simples assim. Não tem nem para onde correr. E reconhecer, claro, nunca esquecer dessa característica aqui, ó. Sa, que pertence ao auristo. O men, que indica a voz média, tá bom? E as terminações que vai indicar tanto o gênero masculino, feminino e neutro. Singular e plural. Não tem outra coisa. Por exemplo, flexão do segundo auristo agora. Segundo auristo, voz ativa. Raiz, olha essa raiz do segundo do auristo que a gente aprendeu sempre. Que aparece essa raiz aparece no segundo auristo do imperativo, nesse sentido. E isso faz com que, também no optativo, faz com que a gente reconheça rapidamente, tá? Olha essas características aqui, gente, da terceira declinação, tá? Simples, né? Saber flexionar um substantivo de terceira declinação, você sabe em que caso e também construir o particípio verbal no segundo auristo. Lipon, liponton, liponte, liponta. Você sabe perfeitamente porque ficou on aqui. A raiz aqui, ok? Gênero masculino coloca um sigma. O sigma e o tal caem. E o ômicron aqui, ó, o ômicron que estava aqui é alongado para ômega. Por isso fica lipon, melhor dizendo. E no feminino, lipulsa. Olha, marca e característica do feminino na voz ativa, tá? Do segundo auristo. Lipulsa, lipulses, lipulse, lipulsan, lipon, lipontos, liponte, lipon. Bem simples, não tem nada mais difícil agora porque você aprendeu as três declinações. Eu repito novamente, quem aprendeu as três declinações sabe perfeitamente como é que funciona. Olha só essas terminações aqui, ó. Essas terminações aqui, perfeitamente. Olha só. Bem simples, rápido e fácil. Plural feminino e plural neutro. Plural neutro. Bem simples, gente. Show de bola, né? Vamos mais aqui. Particípio auristo médio. O médio tem esse infixo, ó, men. Raiz do segundo auristo. Ômicron, como vogal temática. Men para os três gêneros.
segundo auristo. E o segundo auristo aqui difere do primeiro, por quê? Porque o primeiro ele tem o sigma. O segundo auristo não tem o sigma. Tá? Não tem o sigma, mas tem somente a raiz, ó, raiz do segundo auristo. O segundo auristo não tem sigma. Então, é o segundo auristo que chamamos assigmático. Ou auristo forte. Tá? Raiz. E você vai construindo ele. Não vou nem falar das características aqui, ó. Porque o que jamais falamos aqui, simples, né? Rápido e fácil, seja singular e o plural. Voz média. Vamos pular para a voz passiva. Voz passiva mais tranquila ainda. Flexão do particípio auristo passivo. Olha, a voz passiva tem características como isso aqui, ó. O theta. O theta aqui, ó. E o eta. O epsilon. O theta e o epsilon aqui. Tá bom? Terminações indicando a terceira declinação. Então, lites, litentos, litente e litenta. O feminino. Liteissa. Liteissa. Liteices. Liteice. Olha a característica aqui, ó. Simples assim. E no feminino coloca um sigma aqui para fazer parte do seu infixo temporal da voz passiva. Nesse sentido. E o gênero neutro, aqui, ó. Também igual ao masculino. E as terminações do neutro é também de terceira declinação. Sejam elas para o singular e para o plural, gente. Tá bom? Então, basicamente, nós devemos perfeitamente saber como isso funciona. Ok? Então, aqui são as explicações, bem simples também. Ok? E vamos, particípio segundo auristo passivo. A forma. Aqui, ó, particípio segundo auristo passivo. Ó, passivo de grafo, voz passiva. Observe, grafes, grafentos, grafeissa, grafen, grafeices, grafentos. Segundo auristo passivo, nós temos essa característica aqui dentro desses paradigmas. Simples também, tá, gente? Só olhar a forma aqui, como é que o particípio ele vai se encaixando, tá? Lembrando perfeitamente que esse epsilon aqui, ó, vai indicar praticamente voz passiva. Observe que o tal, o theta, era o theta e o epsilon. Você sabe que no segundo auristo do particípio, não é usado o theta, é usado somente o epsilon. Por isso que o epsilon está aqui, tá? O epsilon está aqui, ó. No feminino, também o epsilon está aqui junto com iota. O epsilon junto com iota e o sigma, né? Eu gosto de decorar já com essa parte aqui, o sigma também. E no neutro, o epsilon fazendo aqui, prefazendo a voz passiva. Beleza? O uso agora adverbial do particípio. Uso adverbial, ou seja, usado como um verbo. Observe aqui, ó, o gerúndio. Em certo contexto, a melhor maneira de traduzir um particípio é por meio de um gerúndio, principalmente quando o particípio concorda com o sujeito da oração. Tá? Então você tem aqui uma sentença. Periegen, periegen, Ró Jesus, percorria Jesus. Tas poles didascon, ou seja, percorria Jesus as cidades, ensinando, ó, ensinando, olha o participa aqui, ó, auristo, tá? Nesse sentido, didascon, melhor dizendo, deixa eu ver aqui, ensinando, ensinando. Que mais? Queriço, pregando. Querisson. Didascon. Querisson. Aí, terapeuon. Curando. Deve ser levado em consideração essas questões aqui. Gerúndio. Oração subordinada circunstancial. Circunstancial, porque indica uma espécie de oração que envolve uma questão adverbial, que é circunstancial. Se ela é circunstancial, ela pode ser temporal, ela pode ser modal, ela pode ser causal, ela pode ser condicional, ela pode ser concessiva
ou ela pode ser télica ou final, que está aqui, tá? Para traduzir um particípio neste uso, muitas vezes será preciso usar conjunções que não aparecem no texto grego, mas que são necessárias para expressar a mesma ideia no texto original. Muitas vezes aparecem algumas palavras que não aparecem no grego, gente, é por causa dessas questões aqui gramaticais, tá bom? Entre uma língua e outra, tá? Sem isso, nós não teríamos, as pessoas não teriam nem a tradução, ok? Somente aqueles estudantes de grego mesmo. Por exemplo, sentido temporal, indicando o tempo ou momento da ação. Nesse sentido, o particípio responde à pergunta, quando aconteceu? Na tradução, pode-se usar das seguintes condições: quando, enquanto ou depois de, dependendo do contexto. Nós temos aqui um exemplo de João, capítulo 16, verso 8. E assim, kai auton, kakeinos, elexei, ton cosmon, por exemplo. E auton, quando ele vier, keinos, ele vier, tá? Quando, por quê? Está na função temporal do particípio. É o tom quando ele vier, elexei, convencerá o mundo. Olha a função temporal. Quando? Convencerá o mundo quando ele vier. Então, o particípio, que também é uma oração reduzida, indica a circunstância temporal, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo. Sentido de modo, indicando o modo ou a maneira da ação. Modo ou maneira. Por exemplo, respondendo a pergunta, de que maneira acontece isso? Em que circunstância acontece aquilo? Na tradução pode-se usar o gerúndio ou o ao, mais infinitivo. Enquanto que, quando, ao mesmo tempo que, como se, etc. São suas traduções. Vamos aqui. Endinamote. Enedinamote te pistes dos doxam to theo, ou seja, to theo. Foi fortalecido te piste, na fé, tus, dando doxam, glória, to theo, a Deus. Foi fortalecido, dando glória a Deus, aqui, ó. Participa aqui, ó, dando glória a Deus. Então, esse é a forma que trabalhamos o particípio, por exemplo, como ele foi fortalecido. De que maneira ele foi fortalecido? De que modo? Qual é o modo dele? Aí o particípio responde. O modo é dando glória a Deus. Ele foi fortalecido na fé, e a maneira que ele fez isso, o modo que ele fez isso, o particípio responde, dando glórias a Deus. No sentido causal, que indica causa de uma ação. Vamos lá. Causa. Responde a pergunta, por quê? Na tradução pode ser usar porque, pois, porquanto, visto que, já que, como e etc. Tá, gente? Pantes é phobunton, auton, ou seja, todos temiam ele. Mepistelontis rodiestim matetes, ou seja, não acreditando, pistelontis, não acreditando que ele fosse discípulo, ok? Então, basicamente, indica aqui, ó, mepistelontis rodiestim matetes, indica causa. Ou seja, todos temiam. E por que todos temiam? Aqui, ó, essa oração inteira aqui indica a causa por que eles temiam. Tá? Porque não acreditavam que ele fosse discípulo. Atos 9:26 fala de Paulo. Paulo se converteu, então todos temiam. Mas qual é a causa disso? É porque acreditavam que ele não fosse um discípulo. Mas agora ele é. Tá? Então, o particípio indica a causa, o particípio causal. No sentido condicional, que indica uma condição, responde a pergunta, em que caso? Em que condições? Na tradução pode ser usado se porventura, caso, mais subjuntivo, contanto que, mais subjuntivo, no caso de, e assim por diante, tá, gente? Aqui tá as referências. Exemplo, 1 Timóteo 4:4. Pankitsma, teukalon, ou seja,
todo o que criou Deus, ou Deus criou, é bom. Então, na verdade, tudo, pan, gênero neutro, tudo o que criou Deus é bom. Perfeitamente. Agora vem, ó. A gente dá uma condição. Tudo que criou Deus é bom. Meta eucharistias lambanomenon. Deixa eu ler aqui. Lambanomenon, recebido. Eucharistias, ou seja, recebido meta-eucharistia com ações de graça. Indica praticamente uma condição. Tudo que Deus criou é bom. Aí vem. Se for recebido, como é uma condicional, no português eu tenho que colocar se for recebido com ação de graça. Com ação de graça, recebendo, ou com ação de graça, recebendo no grego, tá? Nesse sentido. Então, isso também deve ser levado em consideração. Indica uma condição. Tudo que Deus criou é bom. É bom. De que maneira? De que modo? Com que condições? É bom recebido com ações de graça. Então, tem que receber com ações de graça tudo aquilo que Deus criou. Beleza? Mostrando uma condição. Sentido concessivo. Tá? Concessivo. Responde a pergunta, com quem é restrição? Apesar de que é a circunstância. Apesar de que circunstância? Na tradução pode ser usar ainda que, mais subjuntivo. Embora, mais subjuntivo. Se bem que, embora que, de, mais infinitivo, etc. Dyrmas epitorreusen plusios on. Ou seja, por amor de vocês, por amor de vocês, plusio on. O epitoque, por amor de vocês, deixa eu ver aqui. Por vós, se tornou pobre, aqui é por vós, epitoqueusen, isso aqui, ó, como traduzo de forma literal, por vós, epitoqueusen se tornou pobre, aí vem, ó, on plusion, sendo rico, e a tradução seria, olha, concessiva, por amor de vocês se fez pobre sendo rico, ou embora fosse rico se fez pobre. Essa tradução é muito boa. Embora fosse rico se fez pobre, porque eu estou trabalhando com particípio funcionando dessa maneira. Plusios, embora fosse rico, embora sendo rico, aí vem, ó, se tornou por vós pobre, tá? Por causa de vós, olha o acusativo, junto com a preposição de ia, que aqui caiu, sofreu uma elisão do alfa, e eu tenho um apóstrofo bem aqui indicando essa elisão, essa vírgula que aparece bem aqui, é um apóstrofo, tá? Essa vírgulazinha aqui, ó, que eu vou circular ela aqui, ó. É um apóstrofo indicando que o alfa caiu, e eu tenho dyrmas, epitoqueusen, ou seja, por causa de vós, se tornou pobre sendo rico. Tá? Embora fosse rico. No sentido de um particípio final télico, indicando o propósito, diz assim, responde a pergunta, para quê? A tradução pode se usar para mais infinitivo, para que, a fim de que, etc. Elemosunas, ou seja, elemosunas, poierson euston etnos mu, paragenomen, perfeitamente. Aqui, ó. Elemosunas poiesen. Esmola para trazer esmola. Para ton etnon, ou seja, para o meu povo, vim. Paragenomen, para o meu povo, vim. Ou, praticamente, essa é uma ideia. Toda ela aqui, ó, praticamente, para o meu povo vim, para trazer esmola para o meu povo. Vim. Não é meu povo, não. Vim para trazer esmola para o meu povo. Aqui é dar esmola. Tá? Como está na função dos particípios aqui, está na função de sentido final, indicando o propósito, vindo com que propósito? Para trazer esmola para o meu povo. Ele vem, tá aqui, ó, mas com que propósito?
para trazer esmola para o meu povo. Então, basicamente, é um sentido final do particípio, tá bom? É contexto que vocês vão, contexto bíblico, que vocês vão exatamente fazer ou ficar mais expert neste assunto, tá bom? As observações estão aqui e preparando ferramentas e terminamos aqui mais uma aula, tá? Desse particípio. Trabalhamos o particípio presente e o particípio também o auristo, nesse sentido. O particípio, na verdade, presente, futuro e também o auristo. O primeiro auristo, o segundo auristo e a forma do particípio, a forma verbal deste particípio também. Também tem a forma substantivada deste particípio e tem a forma também adjetiva do particípio. A flexão do particípio é igual de um substantivo, como vocês aprenderam, primeira, segunda e terceira declinação. E o restante vem mais tranquilo. Vamos pegar também outras características para entender aqui o que é um adjetivo atributivo, o que é um adjetivo predicativo e outras lições também que vai ser no próximo vídeo, na próxima videoaula. Tá? Fique com Deus, em Cristo Jesus, paz e graça, querendo Deus.